Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e eu estou aqui hoje para mais um dia lermos o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos caminhando ainda dentro dos sacramentos e hoje nós vamos falar da unção dos enfermos, um belíssimo sacramento que muitas vezes nós nem recorremos a ele. Mas eu aposto que ao final desse vídeo você vai ter a consciência do quão especial ele é e vai fazer a sua parte para buscá-lo quando for necessário. Eu peço ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê o discernimento e que possamos ser canal da graça de Deus, clamando, pedindo a presença de um sacerdote para levarmos este sacramento àqueles que necessitam. Amém. Estamos no parágrafo 1499, a unção dos enfermos. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta-os a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuem para o bem do povo de Deus. Seus fundamentos na economia da salvação. A enfermidade na vida humana. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Quem é que não pegou uma gripe, um resfriado que derrubou, que você acha assim, não dou conta de mais nada e naquele momento dá aquela sensação de que não vou aguentar fazer mais nada na vida. A gente se sente muito limitado. Toda doença pode nos fazer entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesmo e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Também pode, no entanto, tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca a busca de Deus, um retorno a Ele. O enfermo diante de Deus. O homem do Antigo Testamento vive a doença diante de Deus. Diante de Deus, ele faz sua queixa sobre a enfermidade e dele o Senhor da vida e da morte implora a cura. A enfermidade se torna o caminho de conversão e o perdão de Deus dá início à cura. Israel chega à conclusão de que a doença, de forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal e que a fidelidade a Deus, segundo sua lei, dá a vida, pois eu sou o Senhor que te cura. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros. Isaías anuncia que Deus fará chegar para Sião um tempo em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Cristo, médico. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem o poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. Doente, cuidastes de mim. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou, ao longo dos séculos, de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Muitas vezes, Jesus pede aos enfermos que creiam. Serve-se de sinais para curar, saliva e imposição de mãos, lama e ablução. Os doentes procuravam tocá-lo, porque dele sai uma força que curava a todos. Também nos sacramentos, Cristo continua a nos tocar para nos curar. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura muito mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento que, doravante, pode nos configurar com Ele e nos unir à sua paixão redentora. Curai os enfermos. Cristo convida seus discípulos a segui-lo, tomando cada um sua cruz. Ao segui-lo, adquirem uma nova visão da doença e dos doentes. Jesus os associa à sua vida de pobreza e de serviço. Faz com que eles participem de seu ministério de compaixão e de cura. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios.
ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. O Senhor ressuscitado renova este envio, em meu nome. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. E o confirma por meio dos sinais realizados pela Igreja, ao invocar seu nome. Esses sinais manifestam de modo especial que Jesus é verdadeiramente Deus que salva. O Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente, e que os sofrimentos a suportar podem ter como sentido que eu complete na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo, que é a Igreja. Curai doentes. A Igreja recebeu esta missão do Senhor e esforça-se para cumpri-la, tanto através dos cuidados aos doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. Ela crê na presença vivificante de Cristo, médico da alma e do corpo. Esta presença age particularmente por intermédio dos sacramentos e de modo especial pela Eucaristia, pão que dá a vida eterna, cuja ligação com a saúde do corpo é referida por São Paulo. A Igreja Apostólica conhece, entretanto, um rito próprio em favor dos doentes, atestado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com o óleo do nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. A tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da Igreja. Um sacramento dos enfermos. A Igreja crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especialmente destinado a reconfortar aqueles que passam pela provação da enfermidade, a unção dos enfermos. Esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo nosso Senhor como um sacramento do Novo Testamento, introduzido por Marcos. Ele foi própria e verdadeiramente recomendado aos fiéis e promulgado por Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. Na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, constam desde a antiguidade testemunhos de unções de enfermos praticadas com óleo bento. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi sendo cada vez mais conferida exclusivamente aos agonizantes. Por causa disso, recebeu o nome de extrema unção. Apesar desta evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde, se tal convier a sua salvação. Aqui vale um parênteses muito importante, que justamente por ter tomado essa dimensão de a pessoa que está quase morrendo, chama para dar a unção dos enfermos, muitas pessoas associam que a unção dos enfermos é só para esses momentos de quase morte, de que a pessoa está ali na porta e ela precisa pedir perdão e ela precisa se reconciliar com Deus. Mas não é só isso. É unção dos enfermos. Então, se a pessoa está doente, pode se recorrer a este sacramento. Chama um sacerdote, vai passar o olhinho, vai dar essa unção, vai ungir aquela pessoa. E, paralelo a isso, nós temos muitos testemunhos de pessoas que foram curadas, que reanimaram-se após essa unção. A minha avó materna é um grande exemplo disso. Quando eu estava grávida da Helena, a minha avó já com mais de 90 anos, ficou vários dias no CTI e a minha mãe levou lá então um padre para de fato dar aquela extrema unção, que devido ao quadro da minha avó, confesso que eu não tinha nem esperança de que ela ia sair daquilo. Uma idosa, mais de 90 anos no CTI, reagindo, e aconteceu. A minha avó reagiu e tá aí, minha avó vai fazer 99 anos agora em 2025. É uma graça muito grande que a gente tem e muitas vezes a gente deixa passar. Se você tem alguém aí doente, busque um sacerdote, use e abuse deste sacramento. A Constituição Apostólica de 30 de novembro de 1972, seguindo o Concílio Vaticano II, estabeleceu que desde então, no rito romano, se observe o seguinte: o sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de planta, dizendo uma só vez: por esta santa unção e por sua puríssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e em sua bondade
alivie teus sofrimentos. Quem recebe e quem administra este sacramento? Em caso de doença grave, a unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Portanto, o tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte, por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Se um enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. No caso, a minha avó, que ele está falando até da velhice, a minha avó recorreu lá em 2018 e agora ela está com 98 anos, nós podemos recorrer a um padre também para ir lá na casa dela, e dar essa unção para ela. No decorrer da mesma enfermidade, esse sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Que chame os presbíteros da igreja. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros são ministros da unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Os fiéis devem incentivar os doentes a chamar o sacerdote para que lhes ministre este sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a acercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. Como é celebrado este sacramento? Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária, que tem lugar na família, no hospital ou na igreja, para um só enfermo ou para um grupo de enfermos. É de todo conveniente que ela seja celebrada dentro da Eucaristia, memorial da Páscoa do Senhor. Se as circunstâncias o permitirem, a celebração do sacramento pode ser precedida pelo sacramento da penitência e seguida pelo sacramento da Eucaristia. Como sacramento da Páscoa de Cristo, a Eucaristia deveria ser sempre o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático para a passagem à vida eterna. Palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um ato penitencial, abrirá a celebração. As palavras de Cristo, o testemunho dos apóstolos, despertam a fé do enfermo e da comunidade para pedir ao Senhor a força de seu Espírito. A celebração do sacramento compreende principalmente os seguintes elementos. Os presbíteros da igreja impõem em silêncio as mãos aos doentes, oram sobre eles na fé da igreja. É a epiclese própria deste sacramento. Realizam então a unção com óleo consagrado, que, se possível, deve ser feita pelo bispo. Essas ações litúrgicas indicam a graça que esse sacramento confere aos enfermos. Os efeitos da celebração deste sacramento. Um dom particular do Espírito Santo. O principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo, que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, isto é, contra as tentações do desânimo e da angústia diante da morte. Essa assistência do Senhor, pela força de seu Espírito, quer levar o enfermo à cura da alma, mas também à do corpo, se for esta a vontade de Deus. Além disso, se tiver cometido pecados, receberá o perdão. A união com a paixão de Cristo. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe novo sentido, torna-se participação na obra salvífica de Jesus. Uma graça eclesial. Os enfermos que recebem este sacramento, associando-se livremente à paixão e à morte de Cristo, contribuem para o bem do povo de Deus. Ao celebrar este sacramento, a Igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do enfermo. O enfermo, por sua vez, pela graça deste sacramento, contribui para a santificação da Igreja e para o bem de todos os homens, pelos quais a Igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. Uma preparação para a última passagem. Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda cabe aos que estão às portas da morte. Por isso, também foi denominado Sacramento Exemptum. A unção dos enfermos completa nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo, como o batismo começou a fazê-lo. Ela completa as santas unções que marcam toda a vida cristã, a do batismo que selou em nós a nova vida,
a da confirmação que nos fortificou para o combate desta vida. Esta derradeira unção fortalece o fim de nossa vida terrestre com uma inexpugável fortaleza, a fim de enfrentarmos as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. O viático, o último sacramento do cristão. Aos que estão para deixar esta vida, a Igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo tem significado e importância particulares. É semente de vida eterna e poder de ressurreição. Segundo as palavras do Senhor, quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado. A Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai. Assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade denominada sacramentos da iniciação cristã, pode-se dizer que a penitência, a sagrada unção e a Eucaristia como viático constituem, quando a vida cristã chega a seu término, os sacramentos que preparam para a pátria, ou os sacramentos que consumam a peregrinação. Resumindo, alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. O tempo oportuno para receber a sagrada unção é certamente aquele em que, devido à doença ou à velhice, o fiel começa a se encontrar em perigo de morte. Cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a sagrada unção. Da mesma forma, pode recebê-la novamente se a doença se agravar. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros podem administrar os sacramentos da unção dos enfermos. Para conferi-lo, empregam óleo consagrado pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. O essencial da celebração deste sacramento consiste na unção da fronte e das mãos do doente, no rito romano, ou de outras partes do corpo, no Oriente. Unção acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial deste sacramento. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para seu bem e o bem de toda a Igreja. Reconforto, paz e coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. Perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência. Restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. A preparação para a passagem à vida eterna. A partir de hoje, tome consciência da relevância e importância deste sacramento e, se houver necessidade, na sua casa, na sua família, seus amigos, recorra a ele. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.